E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A coletiva de imprensa pós-jogo entre Fluminense e Santos, que deveria servir como um momento de avaliação técnica e esportiva, acabou sendo marcada por uma acalorada discussão entre os treinadores Renato Gaúcho, do tricolor carioca, e Pedro Caixinha, comandante do Peixe. O embate verbal entre os dois técnicos gerou uma onda de repercussões e colocou em evidência não apenas o clima de rivalidade crescente entre as equipes, mas também o peso da pressão sobre os líderes de elenco em momentos decisivos da temporada. O estopim da discussão parece ter sido um comentário de Pedro Caixinha que, ao ser questionado sobre a postura defensiva de sua equipe, insinuou que o Fluminense havia sido favorecido pela arbitragem em lances pontuais da partida. A declaração não passou despercebida por Renato Gaúcho, conhecido por sua personalidade forte e respostas afiadas. O técnico tricolor reagiu imediatamente, acusando o colega de desrespeito e alegando que, ao invés de procurar justificativas externas, Caixinha deveria focar em melhorar o desempenho do Santos em campo. A troca de farpas escalou rapidamente. Renato Gaúcho levantou a voz, interrompeu respostas do treinador adversário e questionou o caráter esportivo de suas declarações. Por sua vez, Caixinha, embora mantendo um tom mais contido, não recuou, reforçando sua posição e criticando a postura de Renato, que, segundo ele, estaria tentando impor sua narrativa no grito. O bate-boca só cessou com a intervenção dos assessores de imprensa e membros das respectivas comissões técnicas, que precisaram agir rapidamente para evitar um confronto mais grave. A repercussão na mídia foi imediata. Portais esportivos, redes sociais e programas de debate repercutiram o episódio amplamente, com vídeos do confronto viralizando e dividindo opiniões. Alguns analistas criticaram a postura de ambos os técnicos, argumentando que o espaço da coletiva deveria ser de respeito mútuo e reflexão tática, não um palco de vaidades e provocações. Outros, no entanto, viram o embate como uma demonstração da paixão que envolve o futebol brasileiro, defendendo que a intensidade faz parte do espetáculo. Para o Fluminense, o episódio tem implicações que vão além do sensacionalismo. Taticamente, a polêmica pode tirar o foco do elenco, especialmente se a atenção da imprensa e da torcida desviar-se do desempenho em campo para polêmicas extracampo. Renato Gaúcho, apesar de experiente, sabe que qualquer distração pode ser fatal em um campeonato tão competitivo. Manter o grupo blindado será um dos seus maiores desafios nos próximos dias. No aspecto psicológico, há dois caminhos possíveis. O episódio pode servir como combustível emocional, unindo ainda mais o grupo em torno de seu treinador e alimentando um espírito combativo. Por outro lado, pode haver desgaste, especialmente se a diretoria do clube ou parte do elenco não aprovar a postura pública de Renato. Atitudes impulsivas, embora às vezes galvanizem a torcida, podem causar rachaduras internas quando mal interpretadas. A diretoria do Fluminense, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Nos bastidores, comenta-se que o presidente do clube teria ficado incomodado com a proporção que o episódio tomou. A expectativa é de que haja uma conversa reservada entre os dirigentes e Renato para alinhar a conduta do treinador em futuras aparições públicas, a fim de preservar a imagem institucional do clube. Entre os torcedores, as reações foram mistas. Parte da torcida elogiou a postura de Renato Gaúcho, vendo nele um defensor da honra tricolor diante de provocações externas. Outra parcela, no entanto, demonstrou preocupação com o foco da equipe, cobrando mais resultados e menos envolvimento em polêmicas. Essa divisão de opiniões pode influenciar o ambiente no Maracanã nas próximas rodadas. Nos treinos seguintes à confusão, observou-se um ambiente mais fechado e focado. Renato Gaúcho, aparentemente mais contido, evitou declarações polêmicas e concentrou-se na preparação tática da equipe, buscando correções defensivas e novas variações no meio-campo. Internamente, o treinador reforçou aos jogadores a importância de manter a concentração, independentemente do que ocorra fora das quatro linhas. Pedro Caixinha, por sua vez, também preferiu o silêncio nos dias seguintes, mas fontes próximas ao Santos afirmaram que o treinador pretende levar a questão à comissão de arbitragem, formalizando suas queixas.
Caso isso se concretize, o embate pode migrar do campo midiático para os bastidores institucionais do futebol brasileiro, envolvendo federações e órgãos reguladores. O episódio acende um alerta importante sobre o comportamento de líderes técnicos no futebol nacional. Em um ambiente de alta exposição e tensões constantes, qualquer palavra mal colocada pode se transformar em crise. Clubes e comissões precisam investir não apenas na preparação tática dos seus treinadores, mas também no equilíbrio emocional e na comunicação estratégica. Há ainda um impacto sobre os adversários do Fluminense. O confronto entre Renato e Caixinha pode ser interpretado como uma demonstração de fragilidade ou instabilidade por parte dos tricolores, incentivando os rivais a adotarem uma postura mais agressiva dentro e fora de campo. Cada detalhe, em um campeonato de pontos corridos, pode fazer diferença. Por outro lado, a figura de Renato Gaúcho, carismática e polêmica, continua a ser um fator de mobilização da torcida. Sua capacidade de transformar crises em motivação já foi vista em outros clubes, e pode novamente servir como diferencial emocional para o Fluminense, desde que usada com sabedoria e controle. A rivalidade entre Fluminense e Santos também ganha um novo capítulo. A discussão entre os técnicos promete esquentar os próximos confrontos, criando um clima de revanche e tensão que certamente atrairá os olhos da imprensa e dos torcedores. Um novo ingrediente foi adicionado à disputa, e o futebol agradece pela dose extra de emoção. No fim das contas, a lição que fica é clara: enquanto o espetáculo dentro de campo encanta, o comportamento fora dele precisa ser conduzido com responsabilidade. Técnicos são espelhos para seus elencos e vozes que ecoam entre milhões. Renato Gaúcho e Pedro Caixinha, ao protagonizarem esse embate, escreveram mais um capítulo da crônica futebolística brasileira, intenso, controverso e, sem dúvida, inesquecível. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O histórico de confrontos entre Fluminense e Santos é marcado por equilíbrio e jogos memoráveis, consolidando-se como um dos clássicos interestaduais mais tradicionais do futebol brasileiro. Desde o primeiro embate em 1918, quando o Fluminense venceu por 6-1 na Vila Belmiro, as equipes protagonizaram partidas que entraram para a história do esporte nacional. Em termos de estatísticas gerais, os números refletem a paridade entre os clubes. Em 107 confrontos, o Fluminense obteve 42 vitórias, enquanto o Santos venceu 41 vezes, com 24 empates registrados. O tricolor marcou 170 gols, contra 166 do Peixe, evidenciando o equilíbrio no retrospecto. No Campeonato Brasileiro, a disputa também é acirrada. Em 63 partidas válidas pela competição, o Fluminense conquistou 27 vitórias, o Santos 24, e ocorreram 12 empates. Esse equilíbrio demonstra a competitividade dos duelos no cenário nacional. Alguns jogos se destacam por sua importância histórica. Em 1961, no Maracanã, Pelé marcou o famoso gol de placa na vitória do Santos por 3-1 sobre o Fluminense, lance que originou a expressão utilizada para gols espetaculares. Outro confronto marcante ocorreu em 1969, pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, quando 87.872 torcedores assistiram a um empate sem gols entre as equipes no Maracanã, registrando um dos maiores públicos da história do estádio. Em 2005, pela Copa Sul-Americana, Fluminense e Santos protagonizaram uma disputa emocionante. Após uma vitória para cada lado por 2-1, o tricolor avançou às semifinais ao vencer nos pênaltis em plena Vila Belmiro, demonstrando sua força em confrontos decisivos. Mais recentemente, em 2023, o Fluminense venceu o Santos por 3-0 na Vila Belmiro, consolidando uma sequência positiva nos confrontos diretos e reforçando sua superioridade momentânea no duelo. O equilíbrio histórico entre Fluminense e Santos reflete a tradição e a competitividade dos clubes, que, mesmo em fases distintas, mantêm o clássico como um dos mais emocionantes do futebol brasileiro. A rivalidade interestadual é alimentada não apenas pelos números, mas também pelas histórias e pelos grandes jogadores que já vestiram as camisas tricolor e alvinegra, contribuindo para a rica trajetória desse confronto. Com o próximo encontro marcado para 14 de abril de 2025, no Maracanã, a expectativa é de mais um capítulo emocionante nessa história centenária.
onde o equilíbrio e a imprevisibilidade prometem manter viva a tradição do clássico Fluminense X Santos. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.